a história dos discos voadores. Todos conhecem uma lista telefônica comum, desejam falar com alguém. Procuramos o seu número na lista e depois discamos o número desejado. Minha teoria é de que existe uma situação parecida e já existiu durante bilhões de anos na galáxia. Acho que existe um intercâmbio de mensagens em grande escala, a todo momento, e que nós não percebemos, assim como um pigmeu na África não ouve as mensagens de rádio que passam com a velocidade da luz em torno da Terra. Meu palpite é que existem 1 milhão no mínimo de assinantes desta lista galáctica. Nosso problema é incluir o nosso nome nessa lista. Extrair do seu livro Dos Homens e das Galáxias, Sir Fred Hoyle. História dos discos voadores. Poucos fenômenos continuam a despertar tanto interesse e curiosidade como os UFOs, quer sejam considerados com seriedade de modo científico como objetos voadores não identificados, com certo ceticismo como discos voadores, ou até mesmo como coisas misteriosas do espaço sideral. Existe uma opinião cada vez mais definida de que alguma coisa é responsável por eles. Brisley Lepoe Trench tem estudado os discos há bastante tempo. Sem ser cético e nem mistificador, ele reuniu todas as provas e examinou-as à luz do moderno conhecimento científico, que mostra que o aparecimento desses estranhos objetos não é uma fantasia de visionários do século XX. Já nos dias dos faraós do Egito tinham sido vistos nos céus objetos brilhantes e velozes. O importante é saber por que os discos voadores estão visitando nosso mundo? Pergunta. As provas. Se nossa visão fosse bastante aguçada para descobrir nos lugares onde vemos apenas pontos brilhantes contra o fundo escuro do céu, se pudéssemos ver sóis resplandecentes que giram no espaço e os mundos habitados que os acompanham em sua caminhada, se nos fosse dado abranger em um golpe de vista geral essas miríades de sistemas ígneos, e se caminhando com a velocidade da luz pudéssemos seguir através dos séculos esse número ilimitado de sóis e esferas, sem jamais encontrar um limite para essa prodigiosa imensidade onde Deus criou mundos e seres olhando para trás, mas sem poder localizar esses grãos de poeira chamado Terra, pararíamos fascinados e confusos por este espetáculo unindo a nossa voz ao concerto da natureza universal, diríamos das profundezas da nossa alma: Deus Todo-Poderoso. Como fomos insensatos ao acreditar que não havia nada mais além da Terra e que só nossa morada tinha o privilégio de refletir tua grandeza e poder. Camille Flammarion. Essa é a história do disco voador, a saga mais excitante e maravilhosa de todos os tempos. Ela conduz o leitor à verdade, há tanto tempo não revelada, de que milhões de planetas neste universo são habitados e que as astronaves vindas de outros mundos têm visitado o planeta Terra durante séculos e possivelmente milênios. Quando, após a Segunda Guerra Mundial, as notícias sobre discos voadores começaram a surgir na imprensa, parece que muita gente considerou as mesmas como pura asneira. Isso aconteceu talvez porque a humanidade foi ensinada durante muito tempo que ela era a criação suprema do universo, e o choque de ter de partilhar essa prioridade com outros era mais do que ela podia suportar, que um dia para o outro. Por outro lado, essa reação pode ter refletido apenas o temor do desconhecido. A dúvida a esse respeito. Achamos apenas que a publicidade sobre o assunto foi muito mal feita, afastando inúmeras pessoas que poderiam ter demonstrado muito interesse. Acreditamos que tais pessoas constituíam uma boa parte do público que não participa do chamado medo normal do desconhecido. De modo invariável, são essas pessoas que têm sempre encarado as maravilhas do céu noturno, cheio de miríades de estrelas, e que têm meditado sobre a possibilidade de que algumas delas possam ser sóis muito parecidos com o nosso, executando a mesma atividade interminável
de proporcionar a vida a bilhões de pessoas como nós. São essas pessoas que acham que seria totalmente impossível que em todo o universo, o único planeta capaz de apresentar uma forma de vida igual à nossa fosse esse pequeno mundo que chamamos Terra. Para eles, uma coisa seria fazer pouco da criação. Será que alguém poderia imaginar um mundo devastado e inútil? Um mundo não habitado por criaturas vivas ou por alguma forma de vida, orgânica ou não? Pergunta. Não queremos dizer com isso que todos os planetas sejam habitados ou mesmo habitáveis. Afinal de contas, um planeta é uma coisa viva, ele nasce, tem um ciclo de vida, embora muito maior do que o seu ou o meu. Durante a sua juventude, naturalmente, não é possível que nele exista a nossa forma de vida, e o mesmo acontece quando ele tem muita idade. Entretanto, uma grande porcentagem de planetas tem uma idade média, e, portanto, é muito provável que sejam habitados, especialmente quando a sua distância média do Sol é aproximadamente a mesma da do nosso. Naturalmente, a distância necessária dependerá em grande parte do tamanho e da massa do seu respectivo Sol. Um número crescente de cientistas está atualmente aventando a hipótese de que existe vida inteligente no universo. Há pouco tempo, o Dr. Harlow Shapley, decano dos astrônomos americanos, Sr. Bernard Lovelock, diretor do radiotelescópio de Drake Bank, e Sr. Fred Hoyle expressaram sua abalizada opinião de que milhões de planetas em nossa própria galáxia, a Via Láctea, podem ser habitados. A nossa galáxia contém 100 milhões de estrelas e nossos modernos radiotelescópios observaram mais de 100 mil milhões de outras galáxias, expandidas em todas as direções. Nós ainda conhecemos muito pouco sobre o universo, mas uma coisa é certa, o Criador evidentemente não estava pensando em uma chocadeira quando criou o universo. O dia de 23 de junho de 1965 assinalou o 100º aniversário do programa Sky at Night, o Céu Noturno, um programa da BBC TV, Canal 1. No qual Patrick Moro, conhecido astrônomo, autor e astro de TV, fala sobre o céu noturno. Para comemorar o acontecimento, o tema escolhido foi a comunicação com outros mundos. As outras pessoas presentes foram Desmond King Haley, da Royal Aircraft Establishment de Farnborough Roche, o Dr. Frank Drake, do Rádio Observatório de Green Bank, West Virginia, o professor J. Cholvisky, do Instituto Sternberg de Moscou. Desmond King Haley sugeriu que em cada 100 milhões de planetas em nossa Via Láctea poderia haver 10 milhões de estrelas com planetas. Ele considerou que metade desses poderia ser habitável e a outra metade abrigando formas diferentes de vida. Ainda assim, sobrariam 500 milhões de planetas com vida em nossa própria galáxia. Pois bem, nós adquirimos toda a nossa decantada tecnologia nos últimos 200 anos. Antes disso, passamos séculos confiando quase que totalmente no cavalo e na roda. Se considerarmos que a Terra é apenas um planeta médio em desenvolvimento, isso já nos dá uma ideia sobre a nossa posição. Então, deve haver milhões de planetas em nossa galáxia com tecnologia muito mais avançada do que a nossa. Quando se pensa nas maravilhas que conseguimos em apenas 200 anos, imagine-se então que outros planetas podem ter alcançado em milhares de anos, ou ainda mais tempo. É um pensamento avassalador. Portanto, não é admirar que possam ter vindo aqui pessoas de planetas fora de nosso sistema solar. Quando se pensa nisso, seria muito mais de espantar se eles não pudessem vir. Muita gente tem dificuldade em examinar qualquer opinião ou ponto de vista que não seja aquele oferecido pelo conhecimento científico atual, que goza de popularidade. Poucos são dotados de visão. O que sabemos hoje e o que saberemos amanhã é quase certo que será diferente. O que conhecemos hoje em dia nos vários campos da tecnologia comparado com o que conhecemos há 300 anos é realmente fantástico. Já fizemos várias descidas na Lua, um efeito que teria sido impossível há 200 anos. Não há dúvida de que dentro de um tempo relativamente curto estaremos pousando espaçonaves em Marte, Vênus e os planetas mais afastados de nosso sistema um pouco mais tarde. Quase todos acreditam que isso seja o complemento de nossa exploração espacial, pois será impossível para nós atingir outros sistemas solares devido às grandes distâncias existentes. É sempre a mesma história. Certa vez, uma opinião autorizada
afirmava que os atletas nunca seriam capazes de correr uma milha dentro de 4 minutos. A constituição física humana não poderia suportar, e no entanto isso foi conseguido. Vários campeões olímpicos chegaram ofegantes pela pista, quebrando a barreira dos 4 minutos em várias ocasiões. Além disso, há poucos anos atrás, o mundo e os seus peritos diziam que nunca haveria qualquer coisa parecida com máquinas voadoras, pois todos sabiam que tal máquina com um motor pesado não poderia sair do chão. Provou-se que eles estavam errados. Os irmãos Wright e outros empenhados nas mesmas pesquisas podem não ter assustado as aves com a sua concorrência, mas é de certo que sair do chão. Nada é impossível. O almirante Hasley disse: o impossível leva apenas um pouco mais de tempo. Quando chegarmos a ter controle sobre a gravidade, a inércia e sobre os problemas criados pelo vácuo e pela termodinâmica, magneto-hidrodinâmica, e começarmos a fabricar motores fotônicos que estão agora em estado experimental, seremos capazes de viajar mais depressa no espaço além do que imaginamos. De fato, com velocidade suficiente para alcançar as estrelas. Ficou provado que durante milhares de anos, outras civilizações da nossa galáxia foram mestres de todos esses problemas técnicos e muitos outros. Para nós, a viagem espacial está apenas começando. Temos muito que aprender, e se tudo continuar como tem sido nesses últimos anos, poderemos retribuir as visitas que temos recebido. Muita gente diz: está bem, se os discos voadores são reais, por que não aterrissam? Pergunta. Por que não ouvimos falar sobre essa gente do espaço? Pergunta. Aí está uma boa pergunta, para a qual existe também uma boa resposta. Eles nos têm visitado e aterrizaram. De fato, existe notícia de mais de 2.000 aterrissagens desde 1947. Isto será estudado mais adiante. Os motivos por que não aterrissaram abertamente, segundo cremos, são devido principalmente ao fato de suas intenções poderem ser mal interpretadas. Ainda mais do que agora. Em segundo lugar, isso é devido ao nosso atraso social e técnico. Durante vários milhares de anos, apenas no campo da tecnologia nada tínhamos a mencionar. E comparados a eles, éramos povos primitivos e atrasados, preocupados em pilhar e devastar nosso planeta. Assim como nós mesmos, ainda continuamos a fazer o mesmo, embora em menor escala. Apesar disso, não houve um contato franco, e o mesmo não acontece hoje em dia. Toda a vida, ou pior que sejamos, ainda tentamos brevemente ser autossuficientes. É muito natural que civilizações altamente desenvolvidas técnica, social e culturalmente, e talvez existam milhões delas em nossa galáxia, tentarão encontrar climas semelhantes que possam permitir intercâmbio e usufruto de interesses idênticos. O Dr. Jan Gardominski, diretor do Observatório Polonês em Varsóvia, descobriu 16 sistemas solares relativamente próximos e que provavelmente abrigam vida igual a nossa. 4 deles apresentam condições de vida muito mais perfeitas do que a nossa Terra e podem ser classificados como de classe A. Baseado nessa classificação, esse porta-voz da Força Aérea Americana considera o nosso mundo como de quinta categoria, em comparação, ou seja, da classe E. Portanto, se sua hipótese for correta, o que parece verdade, não temos outro recurso senão nos corrigirmos, assumindo uma forma ideal. Ao que parece, dá a impressão que nunca fizemos nada. Entretanto, é interessante observar que existem certas provas indicando que há muito tempo atrás, certas áreas privilegiadas do nosso planeta estiveram em franco contato com outros mundos. Depois, devido a causas naturais, uma catástrofe física, talvez mais de uma, atingiu o mundo, fazendo com que poucos sobreviventes tivessem de começar tudo de novo, em circunstâncias pouco favoráveis. Existem muitos registros em nossa história, mostrando que astronaves de outros mundos têm nos visitado de tempos em tempos. Após as catástrofes, pode ter acontecido que nós fomos novamente povoados por certos elementos de outro sistema solar, que daria como resultado o seu interesse pessoal para conosco. Seja como for, durante muito tempo, como veremos, as astronaves têm nos vigiado. E talvez pelo único motivo de estarmos aqui, portanto, fazemos parte do todo. Então, no ano de 1945, explodimos a bomba atômica. Ao desvendarmos o segredo da fissão nuclear, eles sabiam que estávamos progredindo. A viagem espacial seria o passo seguinte. Desde essa época, a Terra tem despertado muito interesse, tem estado sob constante supervisão de nossos vizinhos do espaço. A Força Aérea dos Estados Unidos começou a se interessar seriamente pelos discos por volta de 1947. Embora haja indício de que certas notícias foram comunicadas por pilotos militares responsáveis antes daquela data. Eles adotaram o termo objeto voador não identificado, UFO em forma abreviada, para designar qualquer objeto no céu que fosse desconhecido. Os dois nomes, UFO e disco voador, tornaram-se desde então equivalentes, embora o termo disco voador seja um tanto incorreto.
porque muitos objetos vistos não têm o formato de disco, ao contrário, suas formas têm sido descritas como sendo as de charuto, estrela, crescente, rosca, girino, triângulo, retângulo, corneta, oval, bola, bolha, circular e salto de sapato. Pelo menos 2 desses formatos pertencem aos nossos próprios aparelhos em estado experimental e suspeitamos que alguns dos outros foram introduzidos como uma série de desenhos, por exemplo, no esforço para chamar a atenção e assim confundir as verdadeiras aparições com as falsas. Seja qual for o caso, existem várias espécies de sistema de proporção entre os ursos, parecendo indicar que eles provêm de vários mundos, como nós usam modelos diferentes para fins diferentes, de comum acordo conceber um certo número de modelos inferiores, ou seja, para voo interplanetário ou intergaláctico, que estão mais próximos da nossa compreensão e desenvolvimento técnico e, portanto, servem como um meio indireto de comunicação, mostrando-nos o que pode ser feito por um lado, enquanto fazem com que nos sintamos um pouco entendidos do assunto por outro. Pode-se tratar de qualquer um desses itens, ou todos os 3 juntos, entretanto, o leitor tem liberdade de achar outros motivos. Coopere conosco. Quanto ao reconhecimento oficial dos UFOs, no dia 23 de setembro de 1947, o chefe do Centro de Inteligência Técnica Aérea enviou uma carta ao comandante em chefe da Força Aérea declarando que a ATIC havia chegado à conclusão de que os UFOs eram verdadeiros. Em janeiro de 1948, a Força Aérea dos Estados Unidos criou o primeiro dos muitos projetos oficiais para pesquisar os UFOs. Tratava-se do projeto SING na base aérea de Wright-Patterson. Então, em setembro de 1948, a ATIC enviou um documento altamente secreto ao comandante da Força Aérea, General Oit Is Vandenberg, o qual naturalmente transpirou, apresentando as suas conclusões e afirmando que os UFOs eram interplanetários. Entretanto, a ATIC foi solicitada a fornecer maiores provas. Em fevereiro de 1949, o projeto SING foi cancelado e organizado outro, o projeto Grudig. Essa palavra de código era um reflexo da nova política adotada. Os UFOs continuaram a ser pesquisados, porém havia se tornado agora a política oficial divulgar a ideia de que os discos não eram uma coisa real. A essa altura devemos dizer que tem havido muito abuso quanto ao uso da palavra real para referir-se aos UFOs. No começo de 1951, o capitão Edward Ruppert foi nomeado chefe do novo projeto em março do ano seguinte. Tornou-se conhecido como Projeto Blue Book. Ruppert permaneceu no cargo até setembro de 1953. A Força Aérea Americana continuou pesquisando a esmo, publicando seguidos comunicados contraditórios, até que parecia nunca se havia trabalhado tanto para dar a impressão que existiam 2 facções isoladas no Pentágono, em total desacordo quanto à política adotada para tratar desse assunto de importância vital. O que é interessante é que durante essa época os discos voadores fizeram uma visita inesperada a Washington, proporcionando àquela capital o show aéreo mais engraçado, divertido e raro jamais visto. Naturalmente, os jatos da USAF se espalharam para investigar o que se passava e dar-lhe caça, o que de fato significa que os discos os convidaram para que aderissem à brincadeira, porque, embora os discos se esquivassem facilmente às suas manobras, os jatos tentaram se aproximar por várias vezes. Entre outras palavras, os discos permitiram que eles assim fizessem. Nada poderia ter sido mais evidente. Todo esse show aéreo foi uma prova de que não se tratava de uma brincadeira de esconder. Não é preciso salientar que, se o objetivo do disco fosse a conquista, então os jatos da capital americana e a costa oriental americana pelo menos teria sido destruída rapidamente. É ilógico que nada poderia estar mais longe das intenções de nossos visitantes do espaço. Em seu todo, o show aéreo foi repetido 2 dias seguidos, em 2 semanas diferentes, tendo grande repercussão. As autoridades oficiais tinham que dizer alguma coisa e o Major-General J.A. Samford, na ocasião, o diretor da inteligência da Força Aérea Americana, recebeu o ordem do General Nathan Twinging
mais tarde chefe da Força Aérea, para que fizesse uma declaração à imprensa. Foi nessa reunião famosa que o general Sanford declarou: entretanto, permanece uma porcentagem no total da ordem de 20% dos comunicados provenientes de observadores crédulos sobre coisas um tanto incríveis. Quase 2 anos depois, o próprio general Twining fez uma declaração que deve ter sido elaborada por uma comissão, provavelmente a mesma que contactou os fatos, concatenou os fatos, porque ele declarou que os melhores cérebros dos Estados Unidos estavam trabalhando com o problema dos UFOs e que a Força Aérea se sentia incapaz de explicar 10% das aparições pesquisadas. O que fez com que um americano comentasse: é lamentável que o senso comum tenha se tornado raro nos Estados Unidos, desde que o exército dispensou a cavalaria. Então, para complementar, um filme documentário muito inteligente chamado adequadamente UFO, apresentado ao público. As reações do público foram muito mais divertidas em certos aspectos do que o próprio show aéreo. Do ponto de vista da política dupla, o filme foi um grande sucesso, mas sob o aspecto cinematográfico ele teria sido considerado um fracasso total. Os cinemas nunca ficaram lotados. Afinal de contas, os documentários nunca são muito populares, pelo menos não são sucesso de bilheteria. E a Força Aérea percebeu que o filme desse disco real em movimento iria exigir mais imaginação por parte do público do que a visão direta do aparelho. Foi sem dúvida o porquê poderiam ter tirado de seus arquivos. É escusado dizer, este curto filme foi o único que mostra um disco em pleno voo, ou de qualquer outra forma. O resto do filme é dedicado a mostrar cenas do show aéreo dos discos em Washington, em uma tela de radar e o registro dos comentários que eram feitos. Na Inglaterra, a política do Ministério do Ar tem sido até certo ponto equivalente à dos Estados Unidos. Entretanto, não tem feito comunicados a esmo sobre o que tem acontecido do outro lado do Atlântico. De fato, apesar de todas as provas, o Ministério do Ar afirma categoricamente que todos os UFOs podem ser explicados como sendo aves, balões, aviões comuns, o planeta Vênus ou satélite terrestre. Uma coisa é certa quanto ao Reino Unido: esses assuntos relativos aos UFOs pode-se dizer que a sua política tem sido unida e consistente. O que desconcerta é que continuam a suceder incidentes como o seguinte: o tenente da Força Aérea, J.R. Salandin, pilotando um Meteor MK-8 sobre Southend, uma altitude de 16 mil pés, do dia 14 de outubro de 1954, viu 2 objetos circulares se infiltrando entre outros 2 caças Meteor acima do ponto onde estava. Quando ele virou para olhar pelo visor do aparelho, ficou espantado ao ver um outro objeto semelhante seguindo em sua direção, em sua própria altitude. Disse ele era prateado, tinha um topo saliente, uma saliência entre as duas metades do aparelho, não poderia estar muito longe, pois agitou a janela do aparelho. A esteira de um caça-meteor produz esse efeito a uma distância de 150 jardas. Salandin disse também que à medida em que se aproximava, o disco mudou de rumo e passou a bombordo a uma velocidade incrível. Gostaríamos muito de ouvir uma explicação do Ministério do Ar britânico para esse caso. Entretanto, todas as repartições do governo compreendem que o mundo todo possivelmente sabe mais sobre o disco voador que eles próprios. Portanto, seria ridículo qualquer opinião de sua parte. E se tornaria ainda mais embaraçoso. Desde o ano de 1947, centenas de milhares de pessoas em todo o mundo têm visto os discos. Eles têm sido presenciados pelos pilotos da aviação civil, comercial e militar, pela guarda costeira, polícia, pessoal naval e militar, fazendeiros, missionários, advogados, médicos, homens de negócio, astrônomos, atores e até mesmo um embaixador. Por mais comovente que seja essa relação, na realidade, o maior número de comunicados tem provido do que o mundo gosta de chamar o homem comum. Isso, aliado a outros padrões de comportamento, tem sido coligidos com esforço, nos informam bastante sobre o sentimento e a filosofia das mentes que dirigem os discos voadores. Parece lógico que para eles um rato se equipara a um rei, ou, em outras palavras, já que ambos são formas de vida aceitáveis, nenhum tem qualquer categoria.
embora isso seja muito diferente dos sistemas que adotamos e praticamos. Até mesmo nós temos afirmado que qualquer forma de vida, agindo em seu próprio ambiente, a seu bel prazer e de acordo com sua capacidade natural, é uma coisa bela e uma maravilha para ser admirado. Nesse particular surgiu uma dicotomia entre o nosso modo de pensar e a prática. Tem-se a impressão de que no denodado esforço feito pela Terra para formar o homem, os sistemas e os ismos evoluíram cada vez mais, e assim como uma bola de neve rolando ameaça tornar-se uma avalanche devastadora, destruindo tudo o que se encontra em seu caminho. É pouco provável que esse estado de coisas tenha contribuído para a beleza do homem. Portanto, até que encontremos meios para desviar essa avalanche, nós infelizmente nos achamos em melhor posição de responsabilizar-se pelo rato do que pelo rei. O que é bastante natural. Os homens e os governos, sentindo-se tão desnorteados, buscarem refúgio no que parecia ser as únicas soluções possíveis, ou a fuga, abafando a sensação de ser enganado, ou aumentá-la até ficar invisível à mesma, tratando-se de uma sociedade adaptada e organizada para extrovertidos. A segunda solução foi inevitavelmente escolhida. Entretanto, ao lado do fato dos discos voadores ter se tornado um assunto de alto nível internacional, a publicidade tentou fazê-lo de bodes expiatórios. Tudo que a imaginação do homem pode conceber tem sido habilmente atribuída aos mesmos em várias ocasiões, e se possível incluindo a sugestão de que eles tenham estado maleficamente manejando e controlando nossas mentes por meio do que é chamada telepatia mental. Não poderia ser mais absurdo. De fato, é muito provável que eles possuam capacidade telepática. Nós também temos, mas a deixamos latente devido a confiarmos em outros meios de comunicação, embora alguma pessoa do campo ainda a usem. Realmente, além de mostrar-nos o que o seu sistema de propulsão eletromagnéticos podem fazer, desde os efeitos neon, auroras boreais, até outros sobre o nosso equipamento elétrico, tais como sistema de ignição, bússolas, rádio, televisão e outros aparelhos. O que tem sem necessidade amedrontado certas pessoas que nada sabem sobre discos voadores. Ele tem sido observado fazendo o mesmo que os nossos cientistas querem fazer, reunindo a amostra de solo bem como a água doce e salgada. Tudo isso indica um estudo intensivo da química básica responsável pelo nosso tipo de vida, inclusive os motivos eletroquímicos responsáveis pelo nosso atraso e a facilidade para arranjar problemas. É evidente que esse problema não é por culpa do homem nem deles, mas apenas o resultado infeliz, embora natural, de nossa estrutura eletromagnética típica, a qual naturalmente não é um caso perdido e pode muito bem ser corrigido, atacando-se o mal pela raiz. O problema atual consiste em chamar a atenção de todos para a situação real, a fim de que nos devido tempo possamos unir nossas mentes galácticas e, por meio de um esforço conjunto, remodelarmos o planeta Terra, fazendo passar para um mundo de classe A, que todos possam usufruí-lo ao máximo. A seguir vou descrever algumas das principais aparições de disco desde o ano de 1947. Apresentarei um caso por ano, com exceção de 1952, que foi um ano mais favorável, e por isso cito 2 casos. Entretanto, fiz uma breve referência a outras aparições importantes, uma para cada ano. Em notas especiais, tentei distribuir os casos observados igualmente por todos os países. Ainda existe gente que pensa que os discos voadores são resultado de alguma brincadeira dos americanos. Isso não é verdade, como o leitor poderá constatar pela leitura da presente obra. O fato é que os discos voadores têm sido vistos em todos os países e em todos os oceanos, assim como nas regiões polares. Em 1947, a terça-feira, dia 24 de junho de 1947, foi talvez a data mais fora do comum para Kenneth Arnold. Ele decolou de Chehalis, Washington, em um avião especialmente destinado para operar em lugares montanhosos. Estava em uma missão de socorro à procura de um avião C-46 de transporte da Marinha, que havia caído a um ponto das montanhas Cascade. À tarde desse dia estava ensolarada e a visibilidade era excelente. Arnold fazia uma grande volta sobre a região quando uma luz muito forte passou ao lado do avião. Ele olhou ao redor do seu aparelho, tentando localizar de onde provinha aquela luz. De repente surgiu novamente a luz. Dessa vez Arnold viu uma esquadrilha de 9 objetos brilhantes, seguindo em direção do Monte Baker. Eles voavam bem perto dos picos a grande velocidade. Arnold observou a esquadrilha. Quando voavam rumo ao Monte Rainier, o piloto se achava em uma posição excelente para triangular a velocidade dos discos.
entre os picos dos montes Rainer e Adams, e ficou espantado ao verificar que estava caminhando a mais de 1.200 milhas por hora, uma velocidade incrível para o ano de 1947. Ele notou que, embora voasse em formação, ou seja, em duas linhas paralelas de 5 a 4 objetos respectivamente, o voo dos mesmos era irregular. Mais tarde ele descreveu esse movimento para os repórteres como aparecendo que os discos eram esquis aquáticos. A imprensa colocou-os nas manchetes com o nome de discos voadores. E esse nome foi adotado para designá-los. Daí por diante, Arnold teve a impressão de que a forte luz branca azulada que se desprendia dos aparelhos era causada pelo reflexo do sol em suas superfícies de aparência metálica. Adendo ao caso de Arnold. No dia 4 de julho, algum dia depois do que viu Arnold, o capitão E.J. Smith, um piloto veterano da United Airlines, decolou de Boise, Idaho, pilotando um DC-3. Alguns minutos após a decolagem, o capitão Smith e seu copiloto Ralph Stevens localizaram uma formação de 5 discos. Eles chamaram a aeromoça para presenciar aquela estranha formação de discos. De repente, os cinco objetos se deslocaram a uma tremenda velocidade e surgiram mais 4 outros. Não podemos ter certeza de que esses aparelhos sejam os mesmos vistos por Arnold alguns dias antes. Em 1948, Shields e Whitehead. Essa aparição é de especial interesse pelo fato de que Clarence S. Shields e John B. Whitehead, pilotos de um DC-3 da Eastern Airlines, foram incapazes de chegar bem perto de um UFO quando este passava por eles. Eles decolaram de Houston, no Texas, no dia 23 de junho de 1948, às 8h30 da manhã, no voo Houston, Atlanta, Boston. Às 2h45 da tarde, a 20 milhas a oeste de Montgomery, Alabama, eles localizaram o que pensaram que fosse um caça-jato vindo na direção deles. Ele se dirigia para o sudoeste, disse Shields, na direção oposta à nossa. Seja lá o que fosse, ele arremeteu em nossa direção a uma tremenda velocidade. Nós viramos para a esquerda. Ele também virou depressa, numa curva fechada, e passou por nós a cerca de 70 pés para a direita. Vi que ele não tinha asas. Tendo o aparelho passado ao lado de Whitehead, ele pôde vê-lo bem. Tinha cerca de 100 pés de comprimento, disse ele. Sua forma era de charuto e sem asas, com cerca do dobro do diâmetro de um B-29, com os flaps baixados. Tanto ele como Shields afirmaram que a cabine tinha o brilho de uma chama de magnésio. Ele não viu tripulantes. Shields declarou: de um dos lados do aparelho saiu uma luz forte azul escuro que percorria toda a fuselagem, como uma fluorescência azul. O escapamento do aparelho formava uma chama vermelha alaranjada, com um colorido mais claro das bordas. Os dois tiveram a impressão de que a chama atingia uma distância de 30 a 50 pés. Shields reparou que o nariz da astronave parecia possuir uma antena de radar no lado externo, e os dois viraram duas filas de janelas. Shields declarou: ao passar, o piloto fez o aparelho subir assim que viu o DC-3, aparecendo querer evitar uma colisão. A essa altura saiu uma grande chama na traseira do aparelho. Ele mergulhou nas nuvens com sua esteira, afetando o nosso DC-3. Ele calculou que a sua velocidade variava entre as 500 e 700 milhas por hora. À medida que a astronave se afastava, Shields saiu para atender os passageiros. Todos estavam dormindo, com exceção de Clarence McKelvey, que disse ter visto uma luz brilhante passar por sua janela, mas que havia desaparecido muito depressa. Não dando tempo para notar os detalhes, Clarence McKelvey, nessa época, era editor assinante de gerência da American Education Press. Adendo ao caso Shields e Whitehead. 4 dias antes do caso de Shields e Whitehead, um aparelho em forma de charuto sem asas
com 2 séries de janelas, tinha sido visto próximo à cidade de Haia, no dia 20 de julho, em 4 pontos diferentes, por um grande número de testemunhos oculares. 1949, o caso Tombaugh. O famoso astrônomo professor Clyde W. Tombaugh, descobridor do planeta Plutão, viu a aparição de um UFO. Eram cerca de 10h45 da noite, em 20 de agosto de 1949. Estando o professor Tombaugh, aproveitando o ar noturno no jardim de sua residência em Las Cruces, Novo México, com a esposa e a sogra. Olhando por acaso para cima, ficou admirado ao ver 6 ou 8 luzes esverdeadas voando na direção sul com velocidades uniformes, o que imediatamente indicou tratar-se de janela de algum objeto voador de grandes dimensões, em contraste com o céu escuro. O professor Tombaugh comentou posteriormente que em todas as suas milhares de horas de observação noturna no céu nunca vira coisa tão estranha, o UFO não fazia ruído. Adendo ao caso Tombaugh, muita gente tem perguntado por que os astrônomos profissionais não veem discos voadores com maior frequência. A resposta é que os seus telescópios geralmente estão focalizados para longos períodos de observação de alguma estrela distante ou de nebulosas situadas a milhões de milhas no espaço afora, e seria impossível para eles verem um disco. Entretanto, muitos astrônomos amadores que possuem pequenos telescópios têm visto UFOs na atmosfera da Terra, e muitos objetos estranhos têm sido avistados nas vizinhanças da Lua. Além disso, muitos astrônomos bem conhecidos têm visto discos sem o auxílio de telescópios. O falecido Dr. W.P.S. Wilkins, famoso perito lunar, viu um disco quando viajava de avião durante um voo comercial no dia 11 de julho de 1954, de Charleston, Virgínia Ocidental, para Atlanta, na Geórgia. Ele viu 2 objetos brilhantes de forma oval parados sobre um conjunto de nuvens, descrevendo como disco de metal polido refletindo a luz solar. De repente surgiu um terceiro UFO, enquanto os 2 que ele avistara antes continuaram a oscilar sobre as nuvens. O terceiro começou a se deslocar com uma velocidade crescente, fez uma curva e sumiu atrás da outra nuvem. No dia 20 de maio de 1950, no observatório Lowen, em Flagstaff, no Arizona, o Dr. Seymour Lord L. Hess, astrônomo muito conhecido, estava por acaso estudando as condições atmosféricas a olho nu. De repente viu um objeto brilhante no céu e apanhou o seu binóculo para vê-lo mais de perto. Tratava-se de um disco voando rapidamente através de algumas nuvens e contra o vento. Não há nada demais em uma aeronave voar contra o vento. Isso apenas exclui a possibilidade desse aparelho oval ser um balão. Em 1950, um fantástico circo aéreo. No dia 18 de março de 1950 foi um dia em que os cidadãos da pequena cidade de Farmington, no Novo México, nunca esquecerão. Todos os principais jornais americanos contaram a história de como o céu de Farmington ficou literalmente cheio de discos voadores. Com poucas exceções, todo o município, cerca de 5.000 habitantes, incluindo o prefeito e jornalistas e os membros da patrulha rodoviária, observaram com respiração suspensa um espetáculo aéreo que os deixou abafados, um fantástico circo aéreo. Um número incalculável de discos executou acrobacias aéreas a velocidades superiores a 1.000 milhas por hora, mostrando incrível facilidade para manobrar e um controle imediato dentro de uma fração de segundo em sua capacidade de evitar colisões. Adendo ao caso de Farmington, entre os dias 25 e 30 de agosto, no ano seguinte, um grande número de UFOs foi visto junto novamente. Desta vez, a formação sucessiva de cerca de 30 astronaves passavam depressa pelo céu silenciosamente todas as noites. Foram fotografados por Carl Hart Jr. e presenciados por centenas de pessoas, inclusive 4 professores universitários. 1951, Cidade do México.
Certa manhã, durante a verão de 1951, os repórteres, os jornais e os fotógrafos se dirigiram ao aeroporto da Cidade do México para encontrar-se com uma pessoa importante procedente dos Estados Unidos. Estavam todos reunidos esperando a chegada do visitante, quando alguém olhou para cima e deu um grito. 3 discos estavam parados sobre o aeroporto, a altura de 5.000 pés. As câmeras entraram imediatamente em ação e foram tiradas muitas fotos coloridas em branco e preto. Além dos filmes mudos e sonoros, o povo lotou as salas de espera e o restaurante do aeroporto, e várias dezenas de milhares de pessoas viram muito bem os discos. Antes que eles partissem a alta velocidade, seguindo na direção sul, o caso surgiu nos jornais da Cidade do México no dia seguinte, porém não havia fotos. Noticiou-se que as mesmas haviam sido confiscadas pelo governo americano e mexicano, os quais prometeram liberá-las para serem publicadas após um estudo completo. Entretanto, até o dia de hoje, eles nunca foram publicados. Adendo ao caso da Cidade do México. Durante a manhã do dia 14 de julho de 1951, na base de mísseis de White Sands, no Novo México, 2 operadores de radar captaram um UFO muito rápido em suas telas de radar. Ao mesmo tempo, um operador olhando uma B-29 com o auxílio de binóculos viu um grande UFO próximo ao bombardeiro. Também um outro observador que possuía uma câmera de 35mm à mão tentou filmar 200 pés de filme. Dizia que o filme revelou um ponto brilhante de forma circular, mas isso, como no caso da Cidade do México, o filme desapareceu e não foi visto desde essa época. Em 1952, disse sobre Tóquio. Um pouco antes da meia-noite de 5 de agosto de 1952, teve início um dos mais fascinantes aparições de UFOs no Extremo Oriente. O local foi a base de Haneda, da Força Aérea, atual Aeroporto Internacional de Tóquio, no Japão. 2 operadores da torre do controle e serviço noturno caminhavam pela pista em direção à torre. De repente notaram uma luz muito forte sobre a Baía de Tóquio. Era uma luz fora do comum. Quando perceberam que ela se deslocava, correram para o alto da torre para verem melhor por meio de binóculos. Enquanto os outros 2 em serviço se reuniam a eles, o que viram parecia ser uma luz circular rodeando a parte superior de um objeto 4 vezes maior em diâmetro. O UFO aproximou-se da base lentamente e parou. Então eles puderam ver outra luz mais fraca na parte inferior daquele objeto. A seguir, ele se deslocou para o leste e sumiu. Depois tornou a surgir por alguns segundos, desapareceu novamente e voltou pela 3ª vez. Os operadores da torre chamaram uma estação de radar e foram informados de que o UFO estava em suas telas. O objeto foi localizado pelo radar durante 5 minutos e, quando voava de um lado para o outro pela Baía de Tóquio, um jato F-94 da base aérea de Johnson foi enviado logo depois da meia-noite para fazer uma boa verificação, se possível, e tentou chegar bem perto, que permitisse fixá-lo no radar durante um minuto e meio. Depois disso, o UFO afastou-se depressa. Logo depois, tanto o radar da Terra como os operadores da torre localizaram novamente o UFO. 2 minutos depois, o UFO separou-se em 3 partes, a cerca de um quarto de milha uma da outra, e afastou-se do local a alta velocidade. O falecido Edward J. Rupert, antigo chefe do projeto Blue Book da USAF, em seu livro The Report of Relatório sobre os UFOs, falou a esse respeito. Poderia dizer muito para dar uma possível explicação para esta aparição. Ouvi muitas, mas no fim havia apenas uma resposta positiva. O UFO não podia ser identificado como algo que fosse conhecido. Poderia ser uma espaçonave interplanetária. Muita gente pensou que essa fosse a resposta e estavam todos se esforçando para ver e chegando a essas conclusões a respeito das notícias sobre os UFOs e chamando-os de astronaves. Porém, a opinião da maioria prevaleceu e continuou a ser chamado um objeto voador não identificado. 1952, Oloron e Gaillac, França. No dia 17 de outubro de 1952, os habitantes de Oloron viram muito bem um aparelho espacial de forma cilíndrica, da qual nunca se esquecerão. O grande aparelho era fechado nas 2 pontas e inclinado a um ângulo de 45 graus, movendo-se lentamente na direção sudoeste. Cerca de 30 discos foram vistos rodeando rapidamente o aparelho grande, e de vez em quando um dos discos se afastava depressa de um outro,
formando-se entre eles uma turbulência. Todo aquele conjunto era uma visão fantástica que foi presenciado por muita gente, inclusive o diretor-chefe da Oloron High School, senhor Yves Springett, e sua família. 10 dias depois, a 23 de outubro, foi repetida a demonstração, dessa vez para os moradores da cidade de Gaillac. Novamente, a grande espaçonave tubular, inclinada num ângulo de 45 graus, está escoltada por numerosos pares de disco, movendo-se em zigue-zague, voando na direção sudoeste. Repetiram a mesma coisa que haviam feito em Oloron. Nessa cidade, a espaçonave foi vista por cerca de 100 pessoas. Existem outros dois pontos de interesse em relação a estas aparições. Primeiro, o sistema de propulsão da espaçonave formava uma espécie de nuvem branca atrás de si. Segundo, o aparelho deixava cair uma substância parecida com teia de aranha sobre toda a região, o que desaparecia assim que as pessoas tentavam recolhê-la. Essa é uma característica comum de muitos discos voadores, de muitos discos, e essa substância recebeu o nome de cabelo de anjo. Pelos pesquisadores de disco, estudaremos essa substância estranha em outro capítulo. Pelo que se sabe, tanto em Oloron como em Gaillac, ninguém conseguiu recolher essa substância para ser analisada cientificamente. Ela desaparecia muito depressa. Adendo a 1952, este foi um ano favorável para as aparições de disco, tanto em qualidade como em quantidade. No dia 2 de junho, o fotógrafo-chefe da Marinha Americana, Delbert Newhouse, tirou um filme colorido de uma esquadrilha de discos voadores perto de Tremonton, Utah. No dia 14 de junho, o piloto da PANA, capitão William Nash, e o copiloto, capitão Fort Belry, voando a cerca de 8.000 pés perto de Newport News, VA, às 8h15 da noite, viram 6 grandes discos voando em formação sobre seu DC-4, numa velocidade de 12.000 milhas por hora, mas mudando de repente de direção ao se encontrarem com outros discos. Depois disso, tanto nas noites de 19 para 20 e 26 para 27 de julho, grande número de UFOs reuniu-se sobre o Aeroporto Nacional de Washington e a base aérea de Andrews. O radar mostrou os discos afastando-se a alta velocidade. Quando os jatos interceptadores se aproximaram, mais tarde eles voltaram após o afastamento dos jatos. As aparições em Washington receberam grande publicidade nas manchetes da imprensa americana. 1953, o caso de West Malling. O ambiente agora é a Inglaterra. Às 10 horas da manhã do dia 3 de novembro de 1953, o oficial aviador T.S. Johnson e seu navegador J. Smith estavam efetuando um voo de reconhecimento em um caça-jato noturno Vampire. Estavam a 20.000 pés de altitude quando localizaram um objeto no céu a uma altura ainda maior. À primeira vista, o objeto parecia uma estrela brilhante. Entretanto, alguns segundos depois, o UFO de repente passou por eles, unindo a uma incrível velocidade. Os dois aviadores repararam que o aparelho era circular e que uma luz forte envolvia o aparelho. Essa aparição durou cerca de meio minuto. Quando aterrissaram em West Malling, no Kent, o comandante da base, o capitão P.H. Hamley, após ouvir a descrição do fato, enviou uma comunicação ao comando de caça. Eles interrogaram os dois aviadores durante 1h30. O falecido Waveney Girvan, em seu livro Discos Voadores e Senso Comum, salientou que se passaram 9 dias que o Ministério da Guerra fornecesse maiores informações, dizendo que no mesmo dia, às 2h30 da madrugada, enquanto estava sendo testada uma estação de radar em Lee Green, Kent, a tela do radar indicou um objeto circular que ficou parado durante muito tempo, para depois se afastar lentamente, até ficar fora do alcance do radar, às 3h10 da madrugada. É provável que fosse o mesmo aparelho encontrado pelos senhores Johnson e Smith antes, naquele mesmo dia, ou outro igual ao mesmo. Seja como for, das 2h45 até as 3h10 na madrugada, ele foi visto pelos senhores A.J. Jeffrey,
almoxerife técnico, Dr. Fuller, mecânico ajustador, Sr. Russell, do Serviço Mecânico Antiaéreo de Equipamentos de Controle Elétrico, e Sargento W. Waller, operador do radar. Ele declarou que o aparelho visto por todos eles não era de modo algum balão. Além disso, acrescentou não ser a primeira vez que ele vira objetos estranhos em telas de radar. Diz que certa vez viu 5 objetos voantes em formação perfeita, muito mais depressa do que qualquer avião é capaz de voar. O Ministério da Guerra declarou também ter havido 3 outras localizações de um objeto semelhante entre o dia 14 e 22 de setembro. Qual foi o resultado disso? Pergunta. No dia 24 de novembro, o Sr. Birch, então secretário do Parlamento, ministro da Defesa, falando na Câmara dos Comuns, em resposta ao tenente-coronel Schofield, conservador, e o Sr. Billinger, trabalhista, que perguntou sobre os discos voadores vistos recentemente por aviadores e componentes do Comando Antiaéreo. Disse que 2 balões meteorológicos experimentais foram observados em diferentes ocasiões no dia 3 de novembro. E um outro pelos componentes do Comando Antiaéreo. Não havia nada de especial em ambas as ocorrências. Abre aspas, risos. Depois de maiores explicações, o senhor Isaac, trabalhista, perguntou: o senhor ministro concorda que essa história toda de discos voadores é apenas devido aos balões? Abre aspas, risos altos. Fecha aspas. O senhor Biche disse que a declaração do senhor Isaac era quase certa. Abre aspas, risos. Fecha aspas. Adendo ao caso de Westmaling, o jornal Sunday Dispatch de Londres, em seu número de 17 de novembro de 1954, trazia a seguinte manchete sensacional em sua primeira página: aparições estranhas no céu deixam perplexo o Ministério da Guerra. Por 6 vezes nas semanas anteriores, um desenho estranho de blip havia surgido nas telas do radar de terra na Grã-Bretanha. Nem o Ministério da Guerra, que controlava o radar da Terra, e nem o Ministério da Aeronáutica sabia o que se tratava. Os blips geralmente surgiam cerca do meio-dia, não se sabe de onde, voando a cerca de 12 mil pés, numa direção este, leste, oeste. Assumiam primeiramente a forma de U. Depois de algum tempo, eles formavam linhas paralelas e depois a forma de um Z antes de desaparecerem. Os objetos eram invisíveis à vista desarmada, mas nas telas do radar os seus blips indicavam entre 40 e 50 ecos, abrangendo uma vasta região do céu. Um porta-voz do Ministério da Guerra disse que eles seguem sempre o mesmo padrão de voo. Disse ainda que eles testaram seus aparelhos de radar e viram que não havia defeitos. Todos os radares daquela região captaram os objetos. Um repórter do jornal Sunday Dispatch falou com alguém que avistara os discos, a qual afirmou: que recebera ordens superiores para manter o máximo sigilo. E mesmo que eu soubesse o que eles são, eu estou muito preocupado para dizer alguma coisa, disse ele. O Ministério da Aeronáutica afirmou que existem muitos objetos, tais como balões meteorológicos, aviões experimentais, pombos correio com anéis de metal nas pernas e até mesmo papagaios de brinquedo que podem formar uma imagem na tela de radar. Entretanto, os operadores de radar sabem disso tudo e nenhum deles produz tais padrões como os que foram produzidos em 6 dias diferentes pelos tais blips. É escusado dizer que ambos os Ministérios da Guerra e da Aeronáutica nada mais declararam desde essas notáveis revelações de jornais. 1954, o incidente com o Centauro. O que se segue é um bom exemplo de aparições que ocorrem com muita frequência, sendo esta uma das melhores. Logo após o pôr do sol, no dia 29 de junho de 1954, na península do Labrador, um avião Centauro da BOAC havia decolado do aeroporto de Inglewood, em Nova York. Às 5 horas da tarde, hora de Londres, o avião estava sob o comando do capitão James Howard, um dos mais experientes da BOAC. O jantar foi servido a bordo e logo depois alguns dos passageiros se recolheram. Eram 9 horas e 5 minutos da noite, quando o capitão Howard avistou pela primeira vez os UFOs. Notou que havia um objeto grande, seguido por outros 3
por outros 6 menores. Ele os mostrou para o seu copiloto, o primeiro oficial, Lee Bode, que fez parte da famosa Força Pathfinder durante a Segunda Guerra Mundial. Lee já os havia localizado. Os objetos estavam a cerca de 5 milhas de distância do Centauro, alinhados paralelamente à linha de voo do avião. Um aparelho grande conservava-se no meio, enquanto os outros menores seguiam na frente e atrás. Esses UFOs manifestaram-se paralelamente ao Centauro durante 80 milhas. Desta vez, de vez em quando, o aparelho grande mudava de forma, ou pelo menos assim parecia. Segundo o capitão Howard, sugeriu alterar o seu ângulo de voo, dando a impressão de mudar de forma. Quando assim fazia, os discos menores mudavam de posição ao seu redor. O Centauro entrou em contato com Gooseby para ver se havia na região outras formações de aviões de combate ou outra coisa qualquer, e recebeu uma resposta negativa. Gooseby informou que estava enviando um caça-jato para investigar. Nesse interim, o objeto grande mudara de formato de sua aparência inicial de pera invertida para outra que parecia uma seta voadora. Parecia estar se aproximando do avião, mas não estava. Pelo contrário, tornaram a mudar de forma, até parecerem um receptor telefônico gigantesco, do tamanho de um navio transatlântico. A essa altura, além do comandante do copiloto Lee Boyd, outros membros da tripulação estavam vendo os objetos, ou seja, George Allen, oficial navegador, Douglas Cox, oficial de rádio, Dan Godfrey, engenheiro de voo, Bill Stewart, também engenheiro e veterano do ar. Além deles, a aeromoça Daphne Webster também viu os UFOs. E depois disso tenho voado durante 2 anos e nunca vi nada parecido com isto antes. Pouco antes do jato interceptador chegar ao local, os objetos começaram a desaparecer. O capitão Howard perguntou o que sucedera aos discos pequenos. Segundo George Allen, que os estimava que os estivera observando o tempo todo, pareceu que os mesmos entraram no aparelho maior. O capitão Howard disse que informou ao piloto do jato que se aproximava através do rádio sobre o desaparecimento gradual dos mesmos, finalizando com a partida do objeto grande a uma incrível velocidade. Em seu todo, uma tripulação de 8 homens mais 14 dos seus 51 passageiros viram os objetos, que permaneceram em voo paralelo ao Centauro, acompanhando o avião durante 18 minutos, uma distância de 80 milhas. O capitão Howard escreveu na edição do dia de 11 de dezembro de 1954 do Everybody Weekly: era uma coisa sólida, tenho certeza disso, manobrável e controlada inteligentemente, uma espécie de aparelho de transporte ligado de alguma forma com seus satélites que o acompanhavam. Não existe uma explicação racional, a não ser admitindo serem naves espaciais e discos voadores. Deve ter sido assim, algum tipo esquisito de nave espacial proveniente de outro planeta. Se assim foi, então um outro mundo estava observando o Centauro voar sobre o Labrador naquela noite de junho. Observando e guardando talvez. Para quê? Pergunta. Um dia ficaremos sabendo, e nesse dia tenho certeza de que será muito importante para a humanidade. Espero estar aqui para ver. A propósito, o capitão Howard foi daí por diante piloto dos voos VC-10 da BOAC. A história dos discos voadores.